A verdade de cada um. Eu começo a minha história hoje falando do Maurício de Souza. O meu nome, Mônica, o meu nome, o papai copiou daquela personagem que o Maurício de Souza havia lançado, Mônica, que vinha a ser o nome da filha dele. Porque o Maurício pegou o nome da própria filha e colocou Mônica na personagem. E aí, meu pai falou, nossa, esse nome eu acho lindo. Eu vou colocar o nome na minha... Se eu tiver uma menina, chamar-se-á Mônica. E aí eu nasci. Então eu virei a Mônica. Mas eu devo esse nome... Aliás, eu gosto, viu? Eu gosto do nome Mônica. Mas eu devo esse nome ao Maurício de Souza. Lógico, o meu pai que se inspirou e me deu esse nome. Eu acho o nome forte. Tal qual a personagem, se você observar a personagem da Mônica, ela é bravinha, ela é forte, né? Eu me sinto às vezes assim. Não é sempre, não. Não é sempre. Mas às vezes eu me sinto a própria Mônica. E a minha história vai acabar contando isso para vocês. Começou, na verdade, a minha história no dia que a minha família se mudou de São Carlos, São Paulo, Vila Mariana. São Carlos você conhece, né, Paulinho? Ali caminho da tua terra, Bebedouro, na Washington Luiz, depois de Rio Claro, São Carlos. São Carlos, um pouquinho antes de Ibaté, um pouquinho antes de Araraquara. Legal, calor, mas é uma cidade de progresso, viu? Uma cidade de excelentes faculdades. Eu tenho orgulho de ter nascido lá. Sou são carlense. Nasci lá, mas eu rodei. Nossa! Eu vou contar para você como é que eu rodei. Então, nos mudamos de São Carlos, Vila Mariana, São Paulo. Eu nunca havia acreditado até essa mudança no tal de amor à primeira vista. Mas eu comecei a acreditar quando eu cheguei na Vila Mariana. Quando nós encostamos o carro em frente à nossa nova casa em Vila Mariana, uma senhora muito simpática apareceu, veio nos dar boas-vindas, bem-vindos, vizinhos. E no portão da casa dela tinha um rapaz, filho dela, filho dessa vizinha. Ele assim olhava de longe, aquele jeitão paulistano de ser. Olhei para aquele garoto, era um garoto ainda. Não é que ele fosse lindo, não é nada disso, não. Mas alguma coisa nele me despertou interesse, me chamou a atenção. Me encantei. O nome dele, Ivan, o Ivan o Grande, né? Ivan, sempre brincando com todo mundo, sempre alegre, ele era extremamente brincalhão. Acabamos nos tornando, eu e o Ivan, primeiro bons amigos. Eu queria muito mais do que uma amizade com ele. E acabei descobrindo que o Ivan, ele já tinha uma namorada. Sabia? Lá de São Carlos, eu falava bem assim, com o R bem aberto. Eu falava com o Rão bem aberto mesmo. Ele ria, sabe? Sai lá de São Carlos, chego aqui em São Paulo, conta um rapaz que já tem namorada. O Ivan ria do meu jeitão. Eu trazia do interior aquele jeito, entre aspas, caipira de ser. Caramba, fiquei triste. Por quê, Mônica? Ivan já tem namorado, você acredita? Já tinha namorada. E ele era completa e perdidamente apaixonado pela tal da namorada. Fiquei decepcionado. Aí já vou imitar o Raul Seixas. Confesso que eu estou decepcionado. Eu não poderia fazer nada para que ele desapaixonasse da namorada e se apaixonasse por mim. Isso não tem receita para isso. Ou haverá alguma simpatia? Perguntem para o João Bidu se tem alguma simpatia. Ou Paulinho, pergunta para o seu João Bidu se tem alguma simpatia para desapaixonar
da namorada e se apaixonar pela gente. Ah, se tivesse essa simpatia, eu teria feito, Paulinho. Ah, eu teria feito. Mas mesmo assim, eu e o Ivan continuamos bons amigos. Mas só que eu continuei apaixonada por ele, lógico, né? Depois de um ano que eu conheci o Ivan, o meu pai... Eu falei que eu não parei, ó. Um ano, hein? Um ano que eu conheci o Ivan, meu pai foi transferido para outra cidade. Sabe para onde íamos agora? Empresa do papai, né? Rio de Janeiro. Nós iríamos para a capital, a antiga capital federal, a capital do Rio. A cidade maravilhosa. Então eu saí de São Carlos, com aquele R bem aberto. Fiquei um tempinho na Vila Mariana, aí já comecei a falar São Carlos. O meu linguajar mudou um pouquinho. E quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, mesmo eu falando de São Carlos, a turma tirava o sarro em mim, aí eu comecei a arriscar. Eu sou de São Carlos. Aí eu penso... Onde você nasceu, mano? Eu nasci em São Carlos. São Carlos é uma cidade linda. Vocês precisam conhecer São Carlos. Ô, Paulinho, mas o que eu vou fazer? É o Brasil, né? O Brasil. E eu, para não ficar por fora, eu nasci em São Carlos. E queria que vocês conhecessem um dia. Sabe, meu amigo? Só que a mudança para o Rio me deixou triste demais. Porque eu já estava bem apaixonada pelo lugar Vila Mariana. Principalmente apaixonada pelas minhas amizades. Mas principalmente apaixonada pelo Ivan. E foi aí, quando eu comecei a falar para todos os meus amigos e amigas que eu iria embora para o Rio, que eu descobri, através de uma amiga minha, que ele também estava gostando de mim. Ele sempre foi amarradão em você, Mônica. Ah, para de brincadeira. Você vai me contar agora que eu estou mudando para o Rio? Ele sempre foi parado na sua, você não percebia, não? A verdade foi que eu me mudei para o Rio de Janeiro e eu nunca mais vi o Ivan. Ficamos assim uns 3 anos. Havia comunicação? Havia, mas era aquela coisa difícil de acontecer. Ele sempre me falava, quando conversava comigo, coisas bonitas. E me dizia o quanto ele estava arrependido de não ter me falado antes. O quê? Ô, Mônica, eu perdi a chance. Por quê? Eu sempre gostei de você. Ah, para com isso, fala, Ivan. Eu sempre gostei de você, é verdade. Ivan, nas conversas, nos contatos comigo, eu no Rio, ele em São Paulo, ele falava tudo aquilo que eu queria escutar. Mesmo com toda a distância, eu cada vez mais apaixonada por ele. E foi quando ele resolveu, mesmo pelo telefone, eu me lembro que ele estava no orelhão, era a ficha caindo. Os telefonemas eram caros, né? Era a ficha caindo e ele falando: ô, Mônica, fala, Ivan, fala a verdade, assim, mas é para ser honesta. Você também gosta de mim? Gosto. Você aceita namorar comigo? Aceito. Então, a partir de hoje, somos namorados. Só que eu lá no Rio, ele aqui em São Paulo. Havia distância. Ele sempre dizia que me amava muito. Ele dizia que queria ficar comigo e não era de brincadeira, era para sempre. E dizia que não importava o tempo que levasse, porque ele esperaria o que fosse, para poder ficar com a menina de São Carlos, como ele brincava. Falei, mudei, tá? Tô aqui no Rio, agora eu falo São Carlos. Tá bom. Você se adapta a tudo, Mônica, você é danada. Vários outros rapazes cariocas apareceram. Os rapazes até bonitos, sabe? Ó, pra ser sincera, até mais bonito que o Ivan. Eu não queria, não. Queria nada. Eu queria o Ivan.
Eu não dava bola para ninguém. Eu tinha o meu namorado. Mesmo distante, para mim aquele compromisso era para valer. E eu não queria saber de mais ninguém a não ser dele. Eu sempre ligava para uma amiga aqui em São Paulo, Eduarda. Ela era a minha melhor amiga. Aqui em São Paulo, a Eduarda era a minha confidente. Eu sempre falava tudo para ela. O quanto eu estava apaixonada, o quanto eu amava o Ivan. Mas numa dessas ligações, Eduarda, minha amiga, ela resolveu dizer alguma coisa que, por pouco, não destruiu a minha vida. O que foi, Eduarda? Nem sei como é que eu te falo. Pode falar. O que foi? Tudo isso que o Ivan fala para você é falso. Como assim? O Ivan, ele mente para você, Mônica. É enganação. Larga de ser boba. Se eu fosse você, eu arrumaria alguém aí do Rio de Janeiro pertinho de você. Esse cara, tudo que ele fala, tudo que ele diz para você, é tudo falso. Ele fica escrevendo às vezes aquelas coisas bonitas para você, né? Que você me fala as cartas. Tudo mentira. E depois, quando ele fala ao telefone que te ama loucamente, mentira também. Mas como você fala assim, Eduarda? Como é que você sabe? Eu vi com os meus próprios olhos. E o que foi que você viu? Eu vi o Ivan. Ele com outra menina aqui em São Paulo, outra garota daqui. O cara tá namorando sério aqui. A menina do Paraíso. Como do Paraíso? É um bairro perto aqui da Vila Mariana, você não lembra? Eu só morei um ano e pouco aí. Eu nem sei onde fica esse tal de Paraíso. Isso pra mim já é um inferno. Não. O Paraíso é um bairro perto aqui. Ele tá namorando uma menina de lá. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Se encontram quase que todos os dias. Porque tudo facilita, o metrô é o mesmo, você entendeu? Trabalham juntos, negócio assim. Tudo que ele fala pra você, Mônica, esqueça. É falsidade, tudo é mentira. Ô meu amigo, aquilo foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida. Foi como se eu vivendo um lindo sonho e de repente todo esse sonho havia se transformado no pior dos pesadelos. Apesar de amar o Ivan, e eu amava muito, eu confiava muito nessa minha amiga Eduarda. E aquilo foi para mim um tremendo choque. Senti-me enganada. Senti-me uma boba. A verdadeira Mônica Caipirona de São Carlos era eu agora. Uma idiota. Uma imbecil. E tomei a seguinte decisão. Não vou ficar morrendo de amor por causa de um mentiroso, de um falso. Mas não vou mesmo. Não escrevi nada para ele. Também não liguei. Simplesmente tomei uma decisão. Anulei o Ivan da minha existência. Ignorei. Não, o coração estava preto. O coração estava preto? Não, estava roxo, estava preto, estava sei lá que cor. Mas por fora, eu fingia que não era nada. Eu tenho essa capacidade. Aí eu acho que eu herdei um pouquinho da Mônica, sabe assim? Aí é que eu falo que eu sou um pouco Mônica mesmo de verdade. E aí sabe o que eu comecei a fazer no Rio de Janeiro? Aqueles meninos, aqueles garotos das praias cariocas, aqueles que estavam até pegando no meu pé, eu comecei a ficar com vários meninos lá do Rio de Janeiro. Comecei, sabe? Saía com um aqui, saía com outro ali. Um era da Zona Norte, outro era do Oeste. Era difícil arrumar um da Zona Sul, mas de vez em quando aparecia. Eu fui, sabe, querendo me vingar
de tudo que havia feito o Ivan comigo, dito pela Eduarda, eu comecei a aprontar no Rio de Janeiro. Quer dizer, aprontar. Eu estava na minha cabeça devolvendo na mesma moeda tudo que o Ivan fazia comigo. O Ivan, ele continuou com aquela, entre aspas, falsidade, mandando mensagens, me ligando, mas eu sou Mônica. Eu sou Mônica, eu sou brava. Eu estava decidido a esquecê-lo de vez. E para falar bem a verdade, eu estava com raiva dele mesmo. Talvez até, quem sabe, um pouquinho de ódio. O tempo correu, passou, mas a ferida foi ficando no meu coração. Apesar de ter raiva dele e até um pouquinho de ódio, de vez em quando eu ouvia assim uma música apaixonada, sabe? Que alguém tocasse ao violão. Às vezes eu estava na praia, sentada na minha esteira. Aí vinha alguém com aquele violão, começava a tocar. Eu olhando para aquele mar bonito, porque o mar do Rio de Janeiro, ele é tão lindo. Eu via aquelas ondas que vinham, aquele violão bem tocado. O meu coração se enchia de saudade do Ivan. E às vezes, nessas horas, eu até duvidava que ele tivesse sido capaz de ter feito tudo aquilo comigo. Violão bem tocado, o mar, saudade. O tempo correu, o tempo passou. A minha vida como carioca já estava caminhando para 3 anos. Você vê, acabei ficando mais no Rio do que eu imaginava. Já estava caminhando para 3 anos. Foi depois disso, 3 anos, eu viajei com os meus pais para São Paulo para visitar alguns parentes. E eu pedi para os meus pais que eu queria ir lá para as bandas de onde morávamos, porque essa minha tia, que morava aqui em São Paulo, nada tinha a ver com a Vila Mariana e ao mesmo tempo tinha, porque ela morava em Santo André. Ô pai, eu queria dar uma passadinha por lá onde a gente morava. Eu queria bater um papo com a Eduarda, a minha amiga. Eu estava com muita saudade dela. Queria muito poder revê-la. E bem lá no fundo mesmo, vou falar, tá? E bem lá no fundo mesmo, quem é que não passou por isso? Bem lá no fundo mesmo, perguntar assim, Eduardo, e o Ivan, hein? E o falso? E o falso? Ou como a gente falava lá em São Carlos... E o farso, hein? E o farso do Ivan? Farsidade. Aí, quem sabe? Aí eu saí lá de Santo André. Um primo, gentilmente, fez assim o caminho comigo. Me deixou exatamente onde eu queria. Na Vila Mariana. E bem pertinho já da casa da Eduarda. Não sei porquê. Eu sabia onde ela morava, mas eu queria chegar a pé. Eu andei o quê? Um quarteirão e meio, mais ou menos um quarteirão, cheio de saudade dela. Queria muito poder revê-la. Só que foi nesse dia. Você viu o que é o destino, né? Você viu o que é o destino. Foi exatamente nesse dia que eu descobri toda a verdade. Tô caminhando. Meu primo me deixou assim. Foi pedido meu. Até isso eu quis. Que eu fiquei numa pracinha. Falei, me deixa aqui. Aqui tá legal já. Mas você sabe onde ela mora? Lógico que eu sei. Daqui eu vou até lá. Obrigado, Renato. Agradeci o meu primo. Ele seguiu. E eu fui caminhando. Um quarteirão e meio, se tanto. Quando eu tô chegando pertinho do portão de onde mora a Eduarda, ela tá abraçada. Adivinha com quem? No portão. A Eduarda. Adivinha com quem ela está abraçada no portão? Você adivinhou, né?
Você adivinhou? Ela está abraçada com o Ivan. Não acredito. Mentira. Eu até achei que fosse um abraço, sei lá, casual. Sabe quando uma amiga sai de casa e o amigo chega... Oi! Não, mas peraí. Não foi bem esse tipo de abraço, não. Porque eles permaneceram abraçados. E outra coisa, ela deitou a cabecinha no ombro dele. Ivan, o grande, ele era alto. Ela deitou assim a cabecinha no ombro dele. Não acredito. Será que a Eduarda está namorando o Ivan? O falso? Não é possível. Eles não me viram, óbvio, não me esperavam. Ninguém me esperava. Eu cheguei, eu estava fazendo a visita numa surpresa absoluta e total, chegando a pé. Então eu fui me aproximando. Eu fui me aproximando cada vez mais. Inclusive eu vi um momento em que ela se virou chamando o Ivan para entrar dentro da casa dela, puxando a mão do Ivan. Mas eles não me viram, não tinham me visto. Mas até parecia, até dava a impressão de que sim, porque ela puxava assim, o Ivan para dentro da casa. Só que, já que ela não tinha me visto, eu gritei: Eduarda! Eduarda! Com aquele R bem aberto lá de São Carlos. Esqueci que eu era carioca, que eu também fiquei 3 anos no Rio. Eduarda! Ela olhou para mim, ela se virou, ela não acreditou, ela nunca imaginou, ela esperava qualquer um, menos a caipira. Quando ela escutou aquele R bem aberto, Eduarda, aquilo deve ter entrado no coração dela. Ela olhou para mim, ela se virou. E ela, como a gente diz em São Carlos, voltou correndo para o meu encontro. Não acredito, Mônica! Não acredito! Ela largou a mão do Ivan. Ela estava puxando o Ivan para dentro de casa. Ela largou a mão do Ivan e ela veio correndo a menina. Mônica, que saudade, Mônica. Eu não acredito, Mônica. E, nossa, que surpresa é essa? Meu Deus, eu nunca esperava. Eu sei que você não esperava. Eu sei que você não esperava. Ah, que surpresa! Ô, Mônica, o Ivan. O que aconteceu com você, Mônica? O que houve com você? Você sumiu. Você desapareceu. Você sumiu, menina. Eu nunca esperava. Eu sei que você não esperava. Você não esperava mesmo, né? O que aconteceu? Me conta. Ivan, a Mônica. Vem cá. Ele deu passos assim, indecisos para o meu lado, não acreditando também que fosse eu. Oi? Ele não foi assim amistoso comigo. Ele não foi. Oi? Então eu aproveitei o ensejo, porque eu sou Mônica. Aí eu pareço demais com a Mônica. Então eu aproveitei o ensejo, incorporei a Mônica de São Carlos e mandei ver. Então, Ivan, eu cortei relações com você, porque essa aqui, Eduarda me ligou, a gente estava se falando por telefone faz uns anos já. E ela me contou que você arrumou a namorada do paraíso, que para mim virou um inferno esse paraíso.
Você aprontava comigo, me enganava. Você me traía. Você era um farso. Você era um farso, um impostor, um farso. Entendeu? Ela me contou tudo isso. Fiquei com raiva de você. Fiquei com raiva não, fiquei com ódio de você. E aprontei também no Rio de Janeiro. Porque eu não sou besta. Eu nasci em São Carlos. Sou besta não. E sou Mônica. Igualzinha a Mônica lá do Maurício de Souza. Sou besta não. É isso. Foi isso que aconteceu. Foi por isso que nós cortamos relações. Só que a Eduarda, pelo jeito, apesar de ter dito a mim que você é falso, ela passou por cima, né, Eduarda? Passou por cima da falsidade toda e tá junto de você. Eu não sei se vocês se merecem ou se eu tô sendo injusta, porque de repente essa história toda da Eduarda pode ter sido criada por ela. Entendeu? O Ivan olhou para mim, olhou para Eduarda. E ele olhou para Eduarda e falou: você falou isso para ela? E você mentiu aquilo tudo para mim? Você inventou essa história para ela? E inventou aquela história toda para mim? Ele deixou a Eduarda e começou a caminhar. E eu achei que eu ia ficar perdida ali na frente do portão, teria que voltar, de acordo com o que dissera o meu primo, o Renato, eu teria que tomar as conduções para a volta. Só que ele deu mais ou menos uns 10 passos e ele me chamou. Mônica, por favor. E eu achei que eu devesse dar atenção a ele, enquanto que a Eduarda se retirou correndo para dentro da casa dela, aos prantos. E quando eu fiquei a sós com ele, ainda caminhando pela rua, na direção de onde ele morava, ele me contou: puxa, você simplesmente me anulou, não me procurou. Aí a Eduarda se aproximou muito de mim, passou a ser uma espécie de confidente minha, sempre me confortando e me dizendo que eu te esquecesse. Você estava muito feliz no Rio de Janeiro. Você tinha conhecido por lá um rapaz, irmão até de uma atriz da Globo. Ah! Para com isso. Falou que você estava na tal da Praia do Pepino e você conheceu lá o irmão de uma atriz famosa da Globo. E que você... até de gravidez ela me contou. Falou que você ficou grávida. Você está brincando comigo? Sério? Fiquei tão acabado, sabe? Foi um momento muito delicado e difícil para mim. Até te encontrar aqui hoje. Mas olha que farsa. Olha que farsa. Que mentirosa. A conclusão é que fui traída, sim. Mas fui traída pela amiga que eu tanto gostava e considerava e confiava. Ainda voltei, sabe, querendo tirar satisfação com a Eduarda, mas ele segurou, o Ivan me segurou pela mão. Deixa pra lá. É melhor isolar a gente assim. Obviamente que aquele namoro dele com ela estava acabado ali.
voltamos a nos gostar. Eu ainda tive que voltar para o Rio de Janeiro com a minha família e acabei adquirindo hábitos cariocas, não apenas num R mais caprichado, mas num S charmoso também. Fiquei mais 4 anos lá. Hoje eu moro aqui em São Paulo. E agora que eu estou escrevendo para você, é para dizer que o Ivan se tornou meu marido e pai dos meus 2 meninos, o Pedro e o Raul. São 2 meninos lindos e espetaculares, altos como o pai, mas muito parecidos comigo, até na persona. Tem um pouquinho de Mônica, ambos. Mas você vê, se não fosse aquela minha atitude de ir ao encontro daquela gente de Vila Mariana, a minha história seria completamente outra. Gente, a minha felicidade estava no Ivan, com o Ivan. Ele era minha alma gêmea, minha cara metade, mas quase que tudo isso foi destruído pela maldade de alguém. A Eduarda, é assim que eu falo hoje, tá? De vez em quando eu vou para São Carlos só para ficar à vontade. Lá eu falo portão mesmo, porta mesmo. Lá é gostoso. Mas aqui em São Paulo, como eu vivo aqui hoje eu digo Eduarda. A Eduarda, ela queria para si o que era meu, por direito. E quase que ela conseguiu. Eu estou escrevendo hoje essa carta para você, assim que eu falo agora, carta. Eu estou escrevendo essa carta para você hoje para alertar as pessoas de que, cuidado com o que uma pessoa lhe diz. Eu errei. Ao isolar o Ivan, eu reconheço que eu cometi um grande erro. Ele próprio depois me jogou na cara isso e com certeza estava certo, com razão, porque eu tinha que ter questionado, peraí, que história é essa? Que menina é essa do paraíso? Que virou um inferno da minha vida. Hoje eu estou escrevendo para que haja muito comentário. Eu vou ficar no aguardo, esperando a partir de agora o seu comentário aqui.